Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Hoje vamos trazer algumas dicas de matemática básica, mas antes de continuar, eu já te peço aí, dá uma curtida nessa aula, se inscreva no canal para ficar sempre por dentro aí das dicas do concurseiro estatístico. Bem, vamos ver aqui algumas dicas de matemática básica por meio de uma questão de concurso público, concurso do Ministério Público do Amazonas, para o cargo de agente de apoio administrativo nível médio. O enunciado da questão dizia o seguinte: no Campeonato Brasileiro de Futebol, cada equipe joga 38 partidas, recebendo 3 pontos a cada vitória, 1 ponto a cada empate e nenhum ponto, é claro, em caso de derrota. Em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro, conquistando aí 77 pontos, sendo derrotado apenas 5 vezes. Dessa forma, o número de vitórias do Fluminense no campeonato aí de 2012 é igual a... Temos aqui as diversas opções e, para resolver essa questão, vamos considerar que você não conhece nada de matemática. Vamos ver algumas propriedades aqui que te ajudarão a resolver diversos problemas de matemática, apenas com o conhecimento de algumas operações que podemos realizar sobre uma igualdade. Bem, você sabe que em matemática podemos classificar algo sempre em verdadeiro ou falso. Então aqui estamos diante de uma igualdade e 2 é igual a 2. Não há muito questionamento nisso, conseguimos aceitar isso com bastante facilidade. 2 é igual a 2, isso é verdadeiro. Agora considere aqui que eu vou chamar sempre o lado esquerdo da igualdade de primeiro membro e o lado direito da igualdade de segundo membro. Bem, portanto, suponha que eu faça uma operação aqui no primeiro membro, somei uma unidade. Se nada for feito no segundo membro, 2 mais 1 não é igual a 2, portanto tenho uma falsidade. Ora, se eu quiser manter isso como algo verdadeiro, somei 1 aqui. Estamos sempre considerando aqui essa igualdade. Somei 1 no primeiro membro. Se nada for feito no segundo membro, eu sou obrigado a mudar o sinal que aparece aqui. Temos agora que 2 mais 1 é diferente de 2, para que tenhamos uma sentença verdadeira aí em matemática, né? Ora, somando 2 aqui nesse primeiro membro e usando o sinal de maior, temos aí algo verdadeiro. Considere agora que eu somei 1 no primeiro membro e fiz a mesma operação aqui no segundo membro. Agora sim, somei 1 no primeiro membro, somei 1 no segundo membro, 2 mais 1 é igual a 2 mais 1, é bem razoável, ninguém questiona isso. Então estamos diante de algo verdadeiro, afinal de contas 3 é igual a 3. Bem, vamos aqui tomar outra igualdade. Raiz de 5 é igual a raiz de 5. Não importa o que eu tenha aqui, diante da igualdade, temos algo verdadeiro. Se eu somar 2 no primeiro membro dessa igualdade e nada fizer no segundo membro, aí estamos diante de uma falsidade. Fazendo essa operação e nada fazendo no segundo membro, eu sou obrigado a usar o sinal de diferente para dizer que que isso é algo verdadeiro em matemática. Ora, somando 2 no primeiro membro da igualdade e usando o sinal de mais, de maior, né? Maior, e nada fazendo no segundo membro, também tenho algo verdadeiro. Veja que as operações que são feitas no primeiro membro determinam, se nada for feito no segundo membro, se estamos diante de algo verdadeiro ou diante de uma falsidade, de acordo com o sinal que temos aqui
a partir da igualdade. Veja que, olha só, somando 2 unidades ao primeiro membro, aqui a raiz de 5, somei 2 unidades, diminuí uma incógnita x e fiz as mesmas operações no segundo membro. Diante disso, temos algo verdadeiro em matemática. Raiz de 5 vezes x, tomei agora uma multiplicação aqui, e no segundo membro também fiz uma multiplicação, estamos diante de algo verdadeiro. Ora, considerando ainda que essa igualdade, raiz de 5 é igual a raiz de 5, vamos fazer aqui outra operação. Vamos elevar ao quadrado o primeiro membro. Está aqui representado. Elevei ao quadrado a raiz de 5. Tomando raiz de 5 no segundo membro e nada fazendo, estaremos diante de uma falsidade. Elevando raiz de 5 ao quadrado e também, no primeiro membro e também no segundo membro, veja que a igualdade continua válida e estamos diante de uma verdade matemática. Multiplicando essa raiz de 5 por 2 e nada fazendo no segundo membro, estamos aqui diante de uma verdade apenas se mudarmos esse sinal. Podemos aqui usar o sinal de maior, por exemplo. Agora, multiplicando por 2 e realizando a mesma operação no segundo membro, temos aqui a igualdade mantida, estamos diante de algo verdadeiro. Esse princípio é muito forte em matemática e, acredite, te ajudará a resolver muitos problemas. Não importa o que eu multiplique aqui, estou sendo bem repetitivo. Se eu fizer a mesma operação no segundo membro, veja que estamos diante de algo verdadeiro. Raiz de 5 multiplicada pela raiz quadrada de uma diferença de quadrados aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, tomo essa raiz de 5, realizo a mesma operação no segundo membro, temos aqui que a igualdade continua válida e estamos diante de uma verdade matemática. Muito forte esse princípio para te ajudar na resolução de problemas. Bem, se eu dividir a raiz de 5 aqui no primeiro membro e nada fizer no segundo membro, estarei aqui diante de uma falsidade. Raiz de 5 dividido por 2 é diferente de raiz de 5. Portanto, se eu mantiver o sinal de igual, estarei diante de uma falsidade. Entretanto, realizando a divisão no primeiro membro e no segundo membro, já vimos que, realizando as operações em ambos os membros, estamos diante de uma verdade matemática. Mais uma vez aqui, raiz quadrada de a mais b mais c é igual a raiz quadrada de a mais b mais c. Se fazemos a operação multiplicando pelo logaritmo natural no primeiro membro e repetimos essa mesma operação no segundo membro, estamos diante de uma verdade matemática. Mais uma operação aqui, ó, somei x no primeiro membro dessa igualdade. Também somei x no segundo membro e estamos diante aqui de uma verdade. Ora, sendo bem repetitivo mesmo, elevando aqui a raiz ao quadrado, fazendo essa mesma operação no segundo membro, estaremos diante de uma verdade matemática. Afinal de contas, a mais b mais c, que é o quadrado da raiz quadrada aqui, né, é igual a mais b mais c, e isso é verdadeiro. Vamos então agora partir para esse problema, para você ver que não precisava saber muita ferramenta matemática para resolver essa questão. Ora, vamos dizer aqui que o número de vitórias é V, o número de empates é E e as derrotas D. Temos então aqui vitórias mais empate mais derrota. Isso deve ser igual ao número de jogos que o enunciado disse que é 38. Agora, 3 vezes o número de vitórias mais o número de empate nos fornece a pontuação do Fluminense.
O número de derrotas é conhecido e é igual a 5. Temos aqui, então, substituindo o D por 5, obtemos aqui essas duas equações. E são essas equações, são com elas que vamos trabalhar a fim de obter a resposta desse exercício. Em princípio, podemos até dizer o seguinte, temos aqui duas igualdades, né? Vamos chamar igualdade, tal como eu estou repetindo desde o início desse exercício. Portanto, vou chamar aqui de equação 1 a primeira equação e de equação 2, igualdade 2, né? Essa igualdade aqui envolvendo as vitórias e os empates que me dá a pontuação. Ora, vamos então trabalhar aqui na primeira igualdade fazendo a seguinte operação. Observe aqui, diminuí 5 unidades no primeiro membro da equação e fiz a mesma coisa no segundo membro. Portanto, a igualdade se mantém e estamos diante de uma verdade matemática. Com isso, eu obtive aqui, 5 menos 5 é 0, 38 menos 5 é 33. Portanto, V mais E é igual a 33. Ou seja, o número de vitórias mais o número de empates é igual a 33. Repito aqui essa equação. Vamos agora trabalhar com a equação número 2, com a igualdade número 2, né? Veja que 3V mais E é igual a 77. E eu posso reescrever essa igualdade da seguinte maneira. 3V é igual a 2V mais V. Não há dificuldades em compreender isso. Ora, repito aqui o mais e repito o 77. Trabalhando então com essa equação, ou essa igualdade, veja que V mais E nós já obtivemos por meio da igualdade número 1. Substituo aqui V mais E por 33. Obtenho então 2V mais 33 aqui no primeiro membro, igual a 77. Agora trabalho com essa igualdade, fazendo a seguinte operação. Diminuir 33 neste lado da igualdade e diminuir 33 desse lado da igualdade. Portanto, fizemos a operação de subtração nos dois membros dessa igualdade, portanto, continuamos com uma verdade matemática. Com isso, obtemos o seguinte resultado. 2V, veja aqui 33 menos 33, se anula, e 77 menos 33 é igual a 44, que aparece aqui nesse último resultado. Agora, eu sei que 2V é igual a 44. Farei, então, a operação de divisão. Veja que, dividindo 2V por 2, faço a mesma operação no segundo membro, 44 dividido por 2. Consequentemente, 2V dividido por 2 é igual a V, e 44 dividido por 2 é igual a 22. Obtivemos, assim, o número de vitórias do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2012, chegando, então, à resolução do exercício. Veja que, para chegar à resolução desse exercício, a resposta correta, não precisamos saber nada mais do que a igualdade e as operações sobre a igualdade. Portanto, não tenha medo de explorar essas operações para resolver os problemas em matemática. Consequentemente aqui, se V é igual a 22, veja que o número de empates a partir dessa equação, dessa igualdade aqui, eu sei que o número de empates é 77 menos 3V, menos a pontuação. O número de pontos obtidos, menos o número de pontos com vitórias. Ora,
Com isso, eu sei aqui que o número de empates, né? Estamos falando aqui de empates. Eu coloquei D aqui, mas é empates. Então veja que o número de empates obtido aqui me dá 11 pontos. Deixa eu escrever melhor aqui. O número de empates é igual a 11. Com isso, tenho 11 pontos de empates, mais tivemos 22 vitórias. 3 vezes 22 é 66. E veja que temos aqui a pontuação obtida pelo Fluminense, 77, conforme o enunciado. Portanto, esses princípios, essas operações usadas sobre numa igualdade matemática, são ferramentas poderosas para resolver diversos problemas, não apenas esse tipo de problema que apareceu aqui. Temos aqui, então, a resposta correta do exercício, são 22 vitórias obtidas pelo Fluminense. Esse princípio, novamente repito, ajuda a resolver problemas em diversas áreas, diversas disciplinas dentro da matemática. É isso aí, essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Deixe aí os seus comentários acerca dessa aula, qualquer dúvida que ficar. E um grande abraço e até a próxima aula.